Bem-vindo ao meu canal para mais um vídeo com relatos sobrenaturais reais. E esse é um relato que eu vivi na pele e espero que sirva até de alerta para vocês para ver quando forem alugar uma casa. Perguntar principalmente para o proprietário se houve alguma coisa antes de vocês se mudarem. Ok? Se gostar do vídeo, clique no curtir, se inscreva no canal e ative o sininho para receber novas notificações de próximos vídeos. Então, vamos para o vídeo. Esse vídeo é recente, tem aproximadamente, vou dizer assim, uns 3 anos, que aconteceu a primeira situação, quando eu morava numa antiga casa, num bairro que eu já relatei aqui, que é um bairro muito perigoso, mas não vou colocar para não causar polêmica o nome do bairro, mas é um bairro situado na Zona Leste, na região de São Mateus, e todo mundo que conhece, principalmente que é São Paulo, a região de São Mateus, sabe como está o aumento da criminalidade na região. Então eu não preciso nem falar, estatísticas da polícia próprias falam. Enfim, esse relato que eu estou para colocar aqui no canal é uma experiência própria de uma casa que eu aluguei com meu esposo e meus filhos para morar por um tempo. Moramos lá em aproximadamente 2 anos e meio nessa casa. A casa tinha sido recém-adquirida pelo proprietário atual. Era uma casa onde morava uma senhora que passou sua vida praticamente inteira com seu esposo e seus filhos. Seus filhos cresceram e se casaram, deixando os pais em casa, como sempre acontece, né? E quem foi primeiro, infelizmente, foi o esposo. Não sei o motivo, não sei a causa do falecimento dele, mas quem partiu primeiro foi o esposo, aquele que construiu essa casa. Muita atenção. A esposa, então, com o tempo morando sozinha, era uma casa muito grande, tinha 3 quartos, 2 salas, cozinha. E a gente ficou muito feliz na época, porque era um ambiente que a gente não tinha, né? Moramos sempre numa casa muito pequena e ali foi uma oportunidade de morar um pouquinho, digamos, melhor, com um pouquinho mais de espaço. Nos encantamos, até o aluguel, por ser uma pessoa conhecida, deixou um valor que a gente estaria não tão dentro do nosso orçamento, mas que também não estourasse totalmente. Então meu marido acabou aceitando por conta da casa, assim, uma casa muito grande, esse valor pagar por ela realmente, né? Ele valorizou, e mesmo ele sabendo que na região ali ele já tinha sido assaltado já 2 vezes, era o mesmo bairro essa casa, e mesmo ele sabendo do perigo, ele não se importou, acabou aceitando pela qualidade de vida que ele ia dar pra gente ali naquela casa, né? 2 banheiros, tudo, porque quem mora em 4 pessoas numa casa sabe como que é a rotina de um banheiro, né? Sempre que tem um banheiro, sempre tem outro querendo usar. É uma coisa incrível. Mas enfim, vamos morar nessa casa. Ao entrar nessa casa, até para limpar, eu já sinalizei para o meu esposo que não estava me sentindo muito bem, que alguma coisa estava errada, que um sentimento muito triste me bateu, mas ao mesmo tempo ele estava muito contente, muito feliz, e ele não sente essa parte muito espiritual que eu tenho. E ele simplesmente falou: não, isso aí deve ser alguma coisa, porque a gente está saindo da outra casa, né? Ele, descrente do que eu estava falando, falou assim: deve ser alguma coisa só porque a gente está saindo da casa, que a gente vai se mudar e tal. Enfim, tudo bem, pode ser, mas não acreditava que fosse, porque o que eu estava sentindo era uma tristeza muito grande mesmo, um sentimento muito ruim, uma carga muito negativa. Mas, mesmo assim, ele aceitou, continuou com a locação. E nós mudamos. Quando foi aproximadamente uma semana na casa, eu notei que coisas na casa desapareciam.
Simplesmente você colocava a chave no lugar, ela ou você não encontrava mais ela naquele lugar, ou você encontrava ela em outro lugar, ou você não encontrava. Era incrível. Ninguém falava que tinha mexido, que tinha pegado aquela chave e não encontrava aquela chave depois, né? Isso era uma grande, vamos dizer assim, confusão que se gerava em família, né? Porque um acusava o outro mesmo sem saber e acabava dando aquela certa confusão em família, porque ninguém acredita que nunca vai uma coisa sobrenatural pode mexer objetos. Essa é a realidade. Isso não está diferente no meu convívio. Enfim, foi continuando. Eu tinha um cachorrinho que inclusive está aqui no canal, chamado Bug. Esse cachorrinho, ele me espantava às vezes, pois ele sempre olhava para um canto, quando eu deixava ele solto dentro de casa, num canto era um canto que batia menos sol, era um canto que era mais escuro da casa, tanto que eu coloquei diversas plantas nesse canto, elas morreram. Mas o engraçado não era plantas de sol, era plantas de sombra, plantas que só precisam de uma certa claridade, que ali até atingia essa claridade necessária. Só que ainda ficava um ponto escuro. Eu não sei se é isso ou se era o que eu vou falar a seguir que mataram minhas plantas. Quais são as plantas que estavam lá? Milho da paz, comigo ninguém pode. Esses tipos de plantas eu gosto muito, porque elas são conhecidas por purificar o ar do ambiente, ok? Meu cachorrinho sempre ficava nesse cantinho onde ficavam essas plantas, que é mais escuro, paradinho, olhando por nada e latindo. Ali para mim sempre era um sinal de alerta. Até então eu não via nada, mas era sempre um sinal de alerta, pois eu sentia aquele sentimento constante de tristeza, de angústia, de alguma coisa que não te deixava em paz. E por mais que na nossa vida não tivesse nada que pudesse gerar esse tipo de sentimento, era o sentimento que eu estava naquele momento. E sem entender, pegamos, cuidamos do nosso cachorrinho, tiramos ele daquele ambiente, porque principalmente eu pensava assim, se for uma coisa que não seja uma coisa boa, que tá por ali, que ele tá visualizando, vai fazer bem para ele. Então eu levei ele pro cantinho dele, pra casinha dele. No dia, inclusive, eu ia dar um banhinho nele. Quando eu percebi que ele começou ele próprio se morder as próprias patas, e embaixo dele começou a ficar todo machucado, todo vermelhinho. E até então a gente não descobria o que era. Troquei comida, troquei ração, fazia de tudo, mas o meu cachorro ficava cada vez mais doente. Eu tinha o gato, meu gatinho Scar, que ele tá aqui também no canal pra quem tiver curiosidade pra ver, eu tenho alguns shorts bonitinhos dele, fofinho. Ele também sofreu nessa casa, ele também estava nessa casa desde filhote, ele sofreu nessa casa. O que ele sofreu? Muitas vezes ele olhava também para os cantos da casa, mas ele já olhava para mais cantos do que o meu cachorrinho. Ele às vezes corria umas corridas que eu não entendia do que ele estava correndo. E como o gato já é conhecido por eles dormir quase o dia inteiro, eu achava estranho o fato dele estar circulando muito tempo pela casa. Isso me chamava a atenção, o pelo dele também começou a cair muito. E isso já é um ponto para quem é espiritual para tomar atenção. Pois o que pode estar gerando isso tudo numa casa? Será que é energia dos humanos? Ou serão energias espirituais? Sempre pensava nisso. Então, o nosso mundo é cheio de energia, nós somos feitos de energia. Então, eu ficava pensando dessa forma, né? Porque até então não tinha visto nada naquela casa. Foi aí que eu comecei a ter sonhos estranhos, sonhos com a casa, sonho de uma pessoa falando: saia da minha casa, essa casa é minha, cadê minha mulher, cadê minha esposa, vocês são estranhos, saiam daqui. Era um senhor já de idade nesse sonho, então eu não entendi o que estava acontecendo. Por que eu estava sonhando com aquele homem, se eu nunca vi? Sei que os sonhos podem ser umas coisas meio malucas, meio sem sentido, mas naquele momento que eu estava passando por tudo aquilo, o que eu imaginava? Não, é uma situação estranha, totalmente estranha. Então acordei lembrando dos sonhos, foi uma coisa muito vívida para mim. Fui um dia lavar a roupa, porque a área de serviço dessa casa era do lado de fora, no corredor. Foi aí que eu senti um toque no meu ombro. Nesse toque veio uma voz de algo que não existia, principalmente para os meus olhos, vamos falar bem para os meus olhos, mas era uma voz parecida humana falando: saia da minha casa. Olhei para um lado, olhei para o outro, olhei para trás, não tinha nada, ninguém.
Ninguém, absolutamente ninguém. Eu tava sozinha, viu? Tava na roupa. Isso, gente, não parou por aí, não. Começou a ficar cada vez pior. Começou a ter brigas dos meus filhos, constante, coisa que não acontecia. Meu marido brigar todo santo dia. E você vê que uma coisa espiritual, como pode mexer numa família e mexer numa família de tal forma que como você nunca vai perceber e saber o porquê. Só se você tiver um dom de Deus e seja muito espiritual mesmo. Tem essa clarividência para ver esse tipo de coisa, né? Os olhos espirituais. Eu peguei, né, depois de todos esses problemas que estavam lançando na minha casa, obviamente, sempre conversava com meu esposo. E eu gostava muito de ficar muito tempo. Já tinha um canal do YouTube, gravava alguns vídeos, fiz algumas cirurgias e tal. Então eu gravava também os meus relatos, até para ajudar outras pessoas. Quando foi num dos vídeos que eu estava gravando, apareceu no fundo do vídeo. Esse vídeo, infelizmente, eu já não tenho mais, eu perdi que tá no celular. Mas no fundo do vídeo apareceu um senhor de idade. E não era pra ter aquele senhor. Então, aquele vídeo me assustou muito, me assustou demais. Eu não tenho mais ele pra colocar aqui, senão eu colocaria. Eu passei, não é, conversei com meu esposo, falei o que estava acontecendo. E depois de ter falado o que aconteceu, menos de 3 dias, o ser se apresentou. Na verdade, o dono da casa era esse ser, o antigo dono da casa, não o atual proprietário. O dono da casa, o antigo que construiu, era ele, porque ele perguntava da esposa. Ao perguntar, questionar, até então eu não sabia da história da casa, como tinha sido comprada, eu não sabia de nada disso. Foi eu contar pro dono da casa, perguntar o nome da ex-área, e até veio uma pessoa perguntando sobre ela, perguntou a fulana de tal, ela mora ainda na casa. Eu deduzi que foi justamente o nome da pessoa quando o ser se materializou e falou pra mim que aonde está minha esposa, fulana de tal. Então eu confirmei que o obsessor que estava na nossa casa era o antigo dono, que provavelmente ou faleceu na casa, que eu não sei o que aconteceu exatamente, nem o atual proprietário sabe, ou ele era muito apegado ao material, à casa, e isso pode acontecer com espíritos de pessoas que desencarnam e são muito materialistas, continuam na Terra, nos seus lugares, onde eles estão presos materialmente falando. Esse ser, eu sentia como ele estivesse drenando. Conversei com uma amiga minha que ela era espírita e ela falou: Vanessa, enquanto você não sair dessa casa com a sua família, esse obsessor que está nessa casa, se materializando nessa casa, ele está sobrevivendo com a energia da sua família. Gera essas brigas, essas doenças dos animais, esses problemas todos. Então a gente tem que se afastar do lugar que está nos fazendo mal. Foi aí que aconteceu um rebuliço, tudo, né, gente? As coisas, às vezes o nosso livramento vem através de uma coisa, às vezes pode ser uma coisa que a gente não entendemos, até pelo mal. Mas assim, eu vendo aquele homem constantemente, ainda fiquei 2 anos nessa casa, 2 anos e meio nessa casa, convivendo com esse ser, vendo os problemas que estava causando na minha família, as pessoas ficando doentes, meu marido principalmente sendo mais afetado. Eu pensei comigo, vou ter que sair dessa casa, e pedia muito pro meu marido sair, mas o meu marido não queria sair, achava a casa muito boa, e mesmo com esses problemas que, como ele não vê ainda nada, ele não acreditava 100% em mim. Então aí era uma coisa muito difícil, né, fazer com que ele entendesse. Mas aí, como tudo é perfeito, como Deus é perfeito, Deus escreve às vezes por linhas tortas, isso é verdade. Meu marido fazia Uber e foi assaltado na garagem desta casa. Levaram um carro, apontaram uma arma, que foi o suficiente pra gente sair daquele lugar. Infelizmente, precisou disso acontecer, pois como aconteceu também, ele não podia mais fazer o Uber por conta da perda do carro. O dono da casa se sentiu, acredito, acurralado, ou pensando que ele não poderia mais pagar. Deu 2 meses pra gente sair da casa, e foi ali que surgiu a nossa libertação. Então, gente, eu tô gravando esse vídeo contando esse meu relato. É um relato sobrenatural que, se você vai morar num local, vai alugar um local, procure saber a história daquele local, a história da família que viveu naquele local, a pessoa que construiu, tudo o que aconteceu de mais importante naquele local.
pois os obsessores existem, pois as pessoas materialistas que morrem, desencarnam e ficam existem, e elas estão aí no mundo, entendeu? Só que, infelizmente, a gente acaba caindo numa situação dessa, e se você vê que as coisas estão acontecendo na sua vida, na sua família, e que está se desestabilizando tudo, eu te aconselho, busque ajuda para até entender se é ou não um obsessor na sua vida. Se você gostou do vídeo, clique em curtir e até o próximo vídeo.